Graça, paz, amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Vamos abrir também em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te bendizemos pela tua santa palavra. Senhor, nós apresentamos diante de ti agora os nossos corações. Nós nos entregamos à direção do teu Espírito, pedindo, fala conosco. Escreve, Senhor amado, o teu falar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vivemos em uma época muito especial. Nós vivemos em um tempo profético. Estamos vivendo um período aguardando a vinda do Senhor. E nós somos essa geração, irmãos, que estamos tão próximo de ver o Senhor voltando. Nós vivemos e vemos as profecias das Escrituras acerca dos últimos tempos se cumprindo em nossas vidas. E aqui nós temos, nesses dois textos, falando sobre a nossa caminhada cristã. Eu gosto muito como o Espírito Santo inspirou o autor de Hebreus para falar da caminhada cristã como uma corrida. E eu gosto dessa ideia de corrida, porque corrida, irmãos, tem linha de chegada. Corrida, todo mundo sabe quem está vencendo e quem está perdendo. Corrida, não tem como você dizer assim, o que você está fazendo aí? Estou correndo. Talvez uma das piores respostas que eu possa ouvir de um cristão, na hora que você pergunta para ele, como é que você está? Ele me diz assim, estou caminhando, estou andando. Andar por andar, você pode estar andando em círculos.
passar 40 anos da sua vida no deserto. Mas numa corrida, ninguém está simplesmente andando. Numa corrida, todo mundo está olhando para o alvo muito claramente. Numa corrida, quando você olha o alvo, você sabe se você está na frente ou se você está atrás. Se você vai ganhar o prêmio ou se você está prestes a perder o prêmio. O autor de Hebreus, quando ele nos dá essa ilustração da corrida, irmãos, ele quer dizer que a vida cristã é algo que você tem muito bem como avaliar o seu estado nela. Avaliar se você está vencendo, perdendo, se você precisa apertar o passo, se as coisas estão indo bem. Estamos juntos, irmãos? Eu vejo pessoas que vivem a vida cristã com uma ausência de discernimento de como está a sua vida. Vivem a vida cristã como se não fosse possível saber aonde nós estamos na nossa caminhada com Deus. O autor de Hebreus diz, não é assim, você entrou numa corrida. Você sabe aonde você tem que chegar. E isso torna a sua carreira cristã claramente discernível. É claro a forma como você vai avaliá-la. Amém? Sempre olhando com relação ao alvo. E é muito importante nós entendermos a vida cristã assim. Nós muitas vezes entendemos simplesmente que fomos salvos. E paramos de entender que você foi salvo para alcançar um alvo, para viver o propósito de Deus. Antes da salvação era impossível sermos participantes do propósito de Deus. Antes de sermos salvos, nós estávamos separados da glória de Deus. Nada que você fizesse daria glória a Deus. Mas agora que você é salvo, você se inscreveu numa corrida. Você deve se preparar e correr bem a corrida da fé até alcançar o prêmio. Amém? E ele vai dizer aqui que primeiro, nós devemos estar nos tirando, nos livrando de todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos, os pés são uma parte do corpo muito significativa nas Escrituras. E aqui ele está enfatizando os seus pés. Ele está dizendo, não tem como você correr a carreira da fé se os seus pés estão cheios de embaraço. E o autor faz essa distinção. Existe embaraço e existe pecado. Ele diz, você quer correr? Se livre do embaraço. Eu tive a graça de ter morado no Oriente, em um país em que alguns homens ainda vestiam aquelas batas. E caminhar de bata é uma coisa, correr de bata, irmãos, não dá. Ficar apressado com bata dá um grande problema, porque é o embaraço para os pés. É por isso que você vai encontrar algumas vezes nas Escrituras a expressão sobre cingir as suas vestes. Porque quem tem bata, quando vai correr, ele tem que levantar, dar uma dobradinha para as pernas ficarem livres para correr. Estamos juntos? Então ele está falando sobre isso. Você precisa detectar o que está prendendo os seus pés. Você precisa detectar o que está te impedindo de correr bem a vida cristã. Irmãos, lá no capítulo 12 e 13 de Êxodo, falando da nossa Páscoa, a gente deveria comer a Páscoa apressadamente, com as vestes já cingidas e o cajado do lado. Sabe por quê, irmãos? Vida cristã, o chamado de Deus, não é uma coisa que você faz folgadamente.
A ideia é: corre, você tem pressa para chegar no seu alvo. Estamos juntos? Então, vida cristã é algo que você precisa se apressar. Precisa haver em você uma expectativa que você quer correr para o propósito de Deus. Amém? E nós vemos claramente naquele povo que saiu do Egito, que havia neles um desejo de se livrar do Egito, mas não havia neles um anseio de entrar na terra prometida. E por falta desse correr, desse se apressar, eles perderam muito tempo e ficaram lá os seus 40 anos, toda uma geração reprovada e morre no deserto. Porque, irmãos, a vontade de sair do Egito não é o suficiente para você entrar na terra prometida. Estamos juntos? Precisa haver um anseio, uma sede para entrar na plenitude de Cristo. Amém? E eu quero me deter em um texto de um irmão que ele vai expor essa luta dele na vida cristã. De um irmão que expôs como é que ele quase tropeçou. Como é que os pés dele ficaram presos? O que é que impediu ele de caminhar? Amém? Vamos caminhar? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 73. Salmo 73 é um salmo de Asaf. Eu lembro quando eu era pré-adolescente, eu ia dizer criança, mas era pré-adolescente, eu estava congregando e havia um cântico que, mesmo com a minha mente pré-adolescente, eu achava aquele cântico muito esquisito da gente cantar. Mas a gente cantava uma coisa que tinha um refrão mais ou menos assim, que a vida do cristão é assim, tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. E eu ficava pensando assim, Senhor, será que a vida cristã é isso? Tropeça aqui, cai acolá, é assim que eu vou viver? Tropeça aqui, cai acolá, de novo levanta, canta, tropeça aqui, cai acolá, levanta, canta, tropeça aqui, cai acolá. Vida de cristão é assim? Será? Nós vimos aqui em 2 Pedro, o apóstolo entendendo que ele estava prestes a partir, dizendo, eu vou exortar vocês, porque em breve eu estou deixando esse tabernáculo. E eu quero exortar vocês de tal forma que mesmo depois que eu deixo o tabernáculo, vocês não se esqueçam dessas palavras. É possível ter uma vida cristã sem nunca, jamais tropeçar. Amém? E ele nos dá aquela lista de coisas que nós devemos acrescentar à fé para vivermos a vida cristã sem tropeço. Amém? Vamos olhar no Salmo 73, Asaf expondo a guerra dele, amém? É um texto de 28 versículos e eu gostaria de ler os 28 versículos, amém? Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles são inchados de gordura, e eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente.
põe as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e as águas de copo cheio se lhes espremem, e eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação. Quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentastes pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amém? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, Asaf foi o líder da adoração no tabernáculo de Davi. Ele era o encarregado de todos aqueles turnos de adoração. Ele não é chamado simplesmente de um líder de adoração, mas ele também é chamado de profeta, muitas vezes nas Escrituras. E os seus cânticos foram registrados, e aqui a partir do Salmo 73, nós vamos ter vários salmos de Asaf. Acredita-se que ele deveria ter entre os seus 60 a 70 anos quando ele escreveu esse salmo. Irmãos, isso me toca profundamente, porque eu estou falando de um gigante que viveu com o Senhor. Eu estou falando de alguém que aprendeu a contemplar a beleza do Senhor e adorá-lo no seu santo templo. Eu estou falando de alguém que numa época que não tinha tabernáculo, ele viu a arca sendo trazida de volta para Jerusalém, ele viu aquela tenda sendo levantada e ele recebeu um encargo do Senhor de liderar e restaurar algo que estava perdido da devoção do Senhor na geração dele. Este é Asaf. Mas, irmãos, este homem que foi tão próspero na sua fé, que foi tão marcante, deixou um legado para a sua geração, neste salmo, ele expõe a grande batalha da sua alma. Ele expõe toda a crise que ele viveu. E sabe, irmãos, isso é uma grande lição para nós. Nenhum de nós aqui
é super crente. Nenhum de nós aqui é inabalável. Nenhum de nós aqui está livre de passar pela crise. Nós estamos diante de um homem que aos seus 60 anos está expondo a crise que ele passou na sua vida com Deus. Amém? E ele começa o salmo dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Essa palavra verdadeiramente no hebraico, ela não tem a simples ideia de certeza. Ela é como se estivesse dizendo assim: Deus é completamente bom. Amém, irmãos? Mas não é só isso. É dizendo também assim: só Deus é bom. Amém? Quando nós olhamos lá em Lucas 11, por exemplo, depois que o Senhor está ensinando sobre a oração do Pai Nosso, Ele vai ensinar parábolas sobre a nossa perseverança. E Ele vai dizer assim sobre quem pede, recebe, quem busca, acha. E Ele vai dizer assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus que é bom. Estamos juntos? Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Marcos capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Amém, irmãos? Essa palavra no Salmo 73, traduzida por nós como certamente, ela quer dizer isso: só há um que é bom, e este é Deus. Ninguém mais é bom. Quando o Senhor Jesus está falando para este homem, por que me chamas de bom? Ele, na verdade, está confrontando esse homem dizendo: você não me enxergou como o Filho de Deus. Você está me enxergando como um homem, como um mestre, muito melhorado. Muitas vezes nós lemos esse texto aqui de Marcos 10 e confundimos isso com falta de educação. Achamos que nós não podemos elogiar mais os outros, como se ser cristão a gente não pudesse enxergar a qualidade dos outros. Não é disso que está falando. Ele está falando aqui que esse homem estava olhando para Jesus apenas como alguém que se esforçou muito, lutou muito e se tornou um homem bom demais. Mas ele não tinha enxergado que Cristo Jesus é a expressão de Deus nessa terra. Ele é o Filho de Deus. Então, quando Jesus vira e diz isso para ele: por que você está me chamando de bom? Está perguntando para ele: você sabe que eu sou Deus? Porque se você acha que eu sou um homem que pela sua própria força venceu a sua carne, você está muito enganado. Porque não há ninguém que seja bom. Há um só bom, e este é Deus. Amém, irmãos? Então ele inicia esse salmo com essa certeza: há um só que é bom, completamente bom, este é Deus. Tiago, capítulo 1 diz: ninguém se engane, todo dom perfeito procede de Deus, o Pai das luzes. Amém, irmãos? 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: e a mensagem que vos pregamos é essa: Deus é luz, e não há nele treva alguma. Deus é bom.
completamente bom. E somente Ele é bom. Amém, irmãos? Estamos juntos? Então ele inicia com essa certeza, irmãos. Existem verdades absolutas que dirigem a nossa vida. E essa certeza da bondade de Deus, ela é uma das coisas que dirige a nossa vida e nos mantém firmes em tempos de crise. Amém? Deus é bom. Somente Deus é bom. E ele diz assim, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. E aqui ele está dizendo quem é esse verdadeiro Israel. Não é o Israel limpo cerimonialmente, não é o Israel que simplesmente nasceu de um judeu, é aquele que é limpo sim, mas ele é limpo de coração. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 8 diz, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém, irmãos? Quando nós caminhamos assim, nós reconhecemos a bondade do Senhor. Mas no versículo 2, então, ele vira e diz, quanto a mim, irmãos, que maravilhoso esse quanto a mim. Porque ele está enxergando muito claramente, Deus é bom. E ele está reafirmando aqui isso também, só Deus é bom. Quanto a mim, eu não. Deus é fiel, mas eu não. Deus é bom em todo o tempo, mas eu sou uma grande oscilação. Uma hora estou dizendo, por ti eu morro, outra hora estou negando. Ele está expondo claramente a sua inconstância, a sua falta de firmeza de caráter, as suas falhas. Mas esse quanto a mim não está se referindo simplesmente em contraste a esta santidade de Deus. Ela está se referindo também com relação a Deus é bom para com os puros de coração. Está dizendo, Deus é somente bom. E os puros de coração vão ver isso. Quanto a mim, meu coração está contaminado. Irmãos, ele vira e diz assim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Irmãos, o que é para um homem de 60 anos, líder de uma comunidade, ter que expor tão claramente as crises dele, ter que expor diante do povo e dizer tão claramente que, por pouco, eu não perdi minha fé. Por pouco, eu não caí completamente. Sabe, irmãos, quando a gente lê lá em Hebreus, sobre se livrar de todo o embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia, irmãos, essa expressão tão de perto está aqui muito ligada a esse por pouco. Porque às vezes eu leio aquele texto e sou tentado a me enganar pensando assim, não é tão perto assim. Mas é muito de perto, irmãos. Esse irmão, ele está expondo o coração dele assim, a crise não passou longe de mim. Senão, ela passou bem perto. Ela me oprimiu. Sim, eu não caí, foi por muito pouco. Estamos juntos, irmãos? Mas ele está expondo, quando ele diz assim, quanto a mim, que ele quase caiu e que ele quase se perdeu no pecado, irmãos.
Ele está deixando claro, o problema não está em Deus, porque Deus é bom. E só Ele é bom. O problema está na minha própria maldade. Versículo 3, ele vai expor a contaminação do coração dele. Pois eu tinha inveja. Vamos, que palavra feia é inveja. E quão difícil é nós reconhecermos a inveja no nosso coração. Vamos, olha a transparência desse irmão. Olha como o Espírito Santo o conduziu a expor o seu coração de uma forma tão rasgada. Ele não vai atrás de palavras para diminuir o impacto do pecado dele. Ele não vai atrás de coisas bonitas, ele não diz, minha natureza, um erro, um problema. Ele diz, eu tinha inveja. Sabe, irmãos, caminhar com Deus não é esconder o nosso coração. Caminhar com Deus não é fingir que a gente não passa por crises. Caminhar com Deus não é a gente fingir por horas que a crise agora passa tão longe da minha vida. Já passou perto quando eu era jovem, agora não. Irmãos, é um homem de 60 anos dizendo, eu tive inveja. A crise passou perto. Eu estive em sério perigo. Estamos juntos, irmãos? Se nós quisermos avançar na nossa vida cristã, nós precisamos aprender a expor o nosso coração dessa maneira diante do Senhor. E ele diz, tive inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. É claro, irmãos, que chegar à conclusão que ele teve inveja dos nécios, dos tolos, isso está falando de alguém que já teve um encontro com Deus e está avaliando a situação pela qual ele passou. Não é? Porque provavelmente na hora que ele estava sentindo a inveja, ele não achava eles tolos. Mas essa palavra nécio ou tolo é uma palavra no Antigo Testamento muito direcionada para o ímpio, de forma geral. É um tolo. É um tolo porque não crê em Deus. É um tolo porque não espera em Deus. Mas com isso, irmãos, ele está expondo assim, existe uma tolice pior do que a tolice dos ímpios. É a tolice daquele que já conhece o Senhor, mas fica cego a tal ponto que passa a sentir inveja do tolo, passa a sentir inveja do ímpio. Ele está expondo assim o coração dele. Irmãos, eu cheguei nesse estado de cegueira. Eu cheguei a um ponto, é uma vergonha para mim que conheço o Senhor, que vivi de declarar a santidade dele. Mas eu cheguei a uma cegueira que fiquei pior do que o ímpio. Porque o ímpio, pelo menos, nunca experimentou do Senhor, nunca tocou na glória do Senhor, nunca parou para meditar na palavra do Senhor. Nunca contemplou o Senhor na beleza da sua santidade. Mas eu me perdi de tal maneira que me tornei pior do que ele, porque toquei em todas estas coisas e cheguei a invejá-los. Estamos juntos, irmãos? É uma descrição de decadência. E do versículo 4 em diante, ele vai começar a descrever sobre os ímpios. O que ele via nos ímpios? Não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Irmãos, essa é uma declaração muito forte, porque ele está dizendo aqui de como os ímpios morrem. Ele está dizendo assim, eu esperava que pelo menos na hora que eles morressem, ficasse bem claro, tá aí, ó, ímpio, ó, morre sofrendo, morre assim, uma morte muito ruim. Mas ele está dizendo assim, nem na hora de morrer, a gente enxerga uma grande diferença entre o ímpio e o justo.
A verdade é que muitas vezes o justo, na hora de morrer, está cheio de dilemas, está cheio de lutas, está cheio de apertos, de questionamentos, e o ímpio está indo tão calmamente. Eu vejo hoje em dia na geração uma pregação tão grande assim de que, olha, quando a gente enxerga a morte, isso muda a vida da gente. Não, isso não muda a vida de ninguém, porque todo mundo sabe que vai morrer. E é sabendo que vai morrer que o mundo prega uma das suas piores filosofias, que é chamada de carpe diem, né? Que a Bíblia resume assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A consciência que vamos morrer, irmãos, não muda a vida de ninguém do ponto de vista moral. Mas a consciência de eternidade, isso muda a nossa caminhada. Estamos juntos, irmãos? Os ímpios morrem de forma tranquila, sem dilema, porque eles não têm consciência de eternidade. Eles estão satisfeitos porque eles estão pensando: comi e bebi, comprei e vendi, me dei em casamento, vivi tudo o que podia ter vivido e agora estou indo. Estamos juntos? Versículo 5. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Versículo 6, ele vai falar da soberba, como colar e como adorno. Agora, irmãos, você acha de fato que os ímpios não são afligidos? Que eles não têm problemas? É claro que eles têm, não é, irmãos? O grande problema do salmista não é simplesmente que os ímpios estão indo bem. O grande problema do salmista, irmãos, aqui a partir desse versículo 7, ele vai dizer da vida dos ímpios como se eles fossem poderosos. Eles são soberbos, eles falam o que querem, eles falam da sua malícia e da sua opressão de forma livre e arrogante. Eles chegam a dizer: acho que Deus não sabe nada, não deve ter conhecimento no Altíssimo, porque nós fazemos tudo isso e estamos bem. Então ele descreve a vida dos ímpios como se eles fossem os poderosos. Ele descreve a vida dos ímpios como: essa vida aí aqui é forte. Esse povo é forte, é poderoso, eles vencem. Nada acontece com eles. Mas o grande problema dele, irmãos, está descrito aqui no versículo 14. O problema dele, na verdade, está aqui. Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado toda a manhã. Irmãos, nós olhamos e interpretamos os outros a partir de nós, a partir do que nós estamos vivendo. É claro, irmãos, que os ímpios têm problema, mas a reclamação dele é assim: eu tento viver corretamente e só vivo apanhando, sou castigado. Mas o ímpio faz tudo errado e não tem disciplina. Sabe o que é interessante, irmãos? Nós lemos lá em Hebreus 12 sobre a carreira da fé. Mas sabe sobre o que esse capítulo de fato vai falar? Hebreus capítulo 12 é a menção completa da disciplina cristã. Ele começa falando da carreira cristã, de você se livrar do embaraço, do pecado, de você correr bem a carreira da fé, fixando os seus olhos em Jesus.
E aí ele começa a dizer, olha, Deus corrige e disciplina a todo aquele que ama. E quem é filho é corrigido. Quem não é filho, quem é bastardo, não sofre correção. E ele diz, resista firme quando você for disciplinado pelo Senhor, porque isso é sinal de que Ele te ama. Amém, irmãos? O problema deles, né? Meus filhos estão com 7 e 5 anos. Às vezes eu brigo com eles. Aí começa assim, papai, o menino está fazendo aquilo. O menino está fazendo isso aqui. Você vai dizer nada? Eu falo, não vou dizer nada, não é meu filho. Você é meu filho. Eu falo para você. Sabe o que Asaf está dizendo? Está parecendo o menino na hora de disciplina. Fala assim, Senhor, olha o que eles estão fazendo. Você não vai dizer nada? Eu estou aqui de castigo, né? E eles? Olha lá. Fala com arrogância, fala da opressão, apronta tudo, diz que ninguém vai deter, o Senhor está aí, o Senhor não vai fazer nada, não. E o que o Senhor está dizendo para Asaf é, não. Eles são bastardos. Mas você é filho. Estamos juntos, irmãos? Você é filho. Aguente firme a disciplina do Senhor. Porque o que ela vai produzir em você é maravilhoso. Estamos juntos, irmãos? Sabe, um dos nossos maiores problemas é que nós enxergamos as coisas em parte. É por isso que é muito maravilhoso quando eu escuto Paulo dizendo, agora é Paulo mesmo, lá em Atos para os Efésios, no seu discurso de despedida, eu vos ensinei todo o conselho de Deus. Porque quando a gente vê a coisa em parte, nós temos a mania de pegar aquela parte que nós vemos e transformar ela no todo. E esse é um motivo de grande embaraço na vida do cristão. Ele está enxergando, o seu momento de disciplina. Mas lá em Hebreus 12 também diz, na hora da disciplina ninguém acha bom. Na hora da disciplina todo mundo acha ruim. Esse salmo é um menino no momento de disciplina expressando o seu desgosto. É um menino de 60 anos dizendo que o coração dele se azedou, tentando compreender estas coisas. E que ele sentia picadas nos rins. Já teve cólica renal, meu irmão? A cólica renal dá picada no rim. E tem uma característica muito interessante quando você tem uma cólica renal, quando você tem as picadas nos rins. Você não fica em pé. Você se prostra rapidinho. Ele disse assim, é assim que eu estou. Não uma posição de corpo. Está doendo aqui dentro. De forma que agora eu me encontro prostrado. Estamos juntos, irmãos? Então, a leitura que ele está fazendo da vida do ímpio não é real. É uma leitura que ele está fazendo através de um coração contaminado que tem uma lente chamada justiça própria. É por isso que ele diz, esses são os ímpios e são eles que prosperam. Mas eu me purifiquei em vão. Lavei as minhas mãos na inocência. Fui ingênuo. E então, irmãos, nós chegamos no versículo 17. Antes do 17, ainda vale a pena a gente falar aqui no versículo 15. Se eu dissesse, falarei assim,
eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Olha, irmãos, eu acho isso muito bonito nesse salmo. É um irmão que ele sabia assim, se eu resolvesse dizer para todo mundo o que eu estava sentindo, eu iria ofender os irmãos. Ele expõe o seu coração aqui agora, mas ele está dizendo, na hora da minha luta, eu passei minha luta calado. Não foi um calado de esconder, não foi um calado com medo da minha reputação, foi um temor de não ofender a vida dos meus irmãos. Porque ele entendia, eu estou em crise, eu estou pensando assim, eu estou percebendo assim, eu estou me sentindo dessa maneira, mas eu sei de uma coisa, esta não é a realidade, porque só Deus é bom. Amém? Então, versículo 17, ele diz, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Vamos aqui do versículo 17 em diante, nós temos a mudança desse salmo. Ele vai sair da sua queixa, e agora ele vai dizer o que ele enxergou a partir do santuário de Deus. E o santuário está falando da comunhão dele com o Senhor. Não está dizendo de um lugar físico, simplesmente. Está falando no meu lugar de comunhão com Deus. Quando eu estive na comunhão com o Senhor, quando eu entrei na intimidade com o Senhor, quando eu deixei o Senhor tratar comigo, aí eu enxerguei a realidade. Aí eu enxerguei a totalidade das coisas. Estamos juntos? Então ele viu, começa a dizer, eu entendi o fim deles. Enxergar o fim é muito importante, irmãos. Porque quando nós sabemos como termina, isso determina a forma como nós andamos hoje. Ele está dizendo, agora eu entendi. Eu julguei a vida pelo presente. Eu julguei por esse tempo que eu estou vivendo. Mas eu esqueci de olhar pelos óculos da eternidade. E agora que eu estou vendo a eternidade, eu entendi qual que é o fim do ímpio. E isso corrige a minha visão. Estamos juntos? Lembra do texto que vimos lá em Pedro, do que precisa ser acrescentado à fé, a virtude, a temperança, a paciência, o amor fraternal, a caridade. Porque com essas coisas em nós abundantemente, a nossa mente não ficará ociosa. E quem não tem essas coisas vai se tornar cego. É esse o estado que Asaf passou, ele estava cego, estava enxergando as coisas de perto, mas o que estava lá longe ele não conseguia mais enxergar. Mas na comunhão dele com o Senhor pôs um colírio nos olhos dele. E ele começou a enxergar como é que a coisa era lá no fim. E ele começou a perceber quão distorcida estava a minha visão das coisas. Nós vemos também que até aqui no versículo 17, os olhos dele estão fixos, primeiro, nele mesmo. Olha o que eu faço, eu me santifico, eu lavo minhas mãos, eu me restrinjo. Segundo, os olhos dele estavam também nos ímpios. Olha o que eles fazem. E nada acontece. Olha o que eles fazem e prosperam. Mas os olhos dele não estavam mais no Senhor. Também por cegueira, por causa da contaminação do seu coração, ele não podia mais enxergar a mão de Deus nisso. Mas agora que o Senhor passou o colírio nos olhos dele, agora que ele começou a enxergar as coisas pela visão da eternidade, então agora ele começa a enxergar
que ainda que tudo esteja acontecendo, Deus continua soberano, assentado no seu trono. Amém, irmãos? Ele começa a enxergar que ainda que ele esteja sendo disciplinado, isso não é maldade, isso é a expressão da bondade de Deus sobre a vida dele. Ah, irmãos, sabe o que é maravilhoso quando a gente entra nesse lugar? Eu creio que todo mundo aqui já passou por aquele dia que você se sente a vítima, né? Que você se sente o pior de todos os homens. Talvez esse seja um dos meus maiores problemas, irmãos. Sofrer muito com autopiedade, tadinho de mim. Ah, por que isso está acontecendo comigo? Já passou por situações que você levanta essa questão, por que comigo? Talvez seja a sua forma de expressar o Salmo de Asaf. Por que comigo? Tem tanta gente pior do que eu que podia estar passando, mas logo eu? Mas o Senhor está te dizendo que quando você enxergar o trabalhar dele na sua vida, você vai sair desse lugar onde você se sente uma vítima, onde você se sente o pior dos homens, onde você sente como se Deus te tivesse deixado de lado e perceber, nossa, como Deus me ama. Olha onde Ele me pôs, olha o que Ele me fez passar para me preservar no meio de uma geração perversa. Estamos juntos, irmãos? Irmãos, até enxergar essa forma livre como o ímpio caminha. E eu creio que nós vivemos em um Brasil que isso é tão claro, não é, irmãos? Irmãos, é tão difícil pôr um criminoso na cadeia hoje em dia. E de repente parece que viver certinho é que é tão difícil, não é, irmãos? Dificultam a vida de quem quer viver certinho. O mundo está ao avesso. Mas até enxergar essas coisas, faz parte do amor de Deus para você enxergar o quanto a disciplina dele está te preservando para uma vida com o Senhor. Amém? Para uma eternidade de salvação. Então, ele no versículo 18 e 19 e 20, ele vai estar expondo qual será o fim dos justos. A vida deles acaba repentinamente. Eles são colocados em piso escorregadio. E ele diz que quando o Senhor acordar, quando vier o dia do juízo, então, irmãos, cada um vai receber, né, de acordo com a sua paga. Mas ele coloca assim, o Senhor desprezará a aparência deles. Essa palavra é muito importante, a aparência deles. Porque antes dele ver as coisas pela eternidade, ele achava a realidade dos ímpios é essa, nenhum mal acontece com eles. Olha o jeito que eles falam, olha como eles demonstram força e poder a qualquer momento. Mas de repente ele diz, não, isso é aparência, não é realidade. Mas a minha vida é diferente. Eu sou disciplinado pelo Senhor. O Senhor produz em mim realidade. Essa é a palavra de Deus para a sua igreja, irmãos. Nós não vivemos de aparência, mas de realidade. E que o mover de Deus em nós não quer gerar reputação, mas quer gerar uma vida verdadeira. E quando chegar o dia do julgamento, irmãos, a aparência de poder, a aparência de força será desprezada, porque o Senhor só vai considerar a realidade, aquilo que foi edificado por Ele e pelo Seu Espírito Santo. Assim, meu coração se azedou, sinto picadas nos rins, assim me embruteci, e nada sabia, fiquei como um animal perante ti.
Sabe, irmãos, como eu disse no início, nós vivemos o fim dos tempos. Nós vivemos um tempo de muita opressão, de muita ação maligna, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, eu entreguei minha vida a Jesus há 33 anos atrás. Eu acho que ter uma vida com o Senhor hoje exige muito mais agressividade do que há 33 anos atrás. Minha percepção das pressões, das lutas, não é só da degradação que a gente tem enxergado no mundo e na chamada igreja, mas as pressões que nós passamos interiormente são muito maiores. Sabe, irmãos, esse é um dos trabalhos de Satanás, para prender os nossos pés, para nos levar a cair. Ele nos embrutece. Ele vai retirando a nossa capacidade de meditação, a nossa capacidade de contemplar as coisas, de refletir. Nos leva num lugar de simples sensação. Nós vamos vivendo de acordo com o que vamos sentindo. Nós vivemos num negócio assim, mas eu percebo isso. Olha lá como está o ímpio. Mas o Senhor está dizendo, para e reflete. Para e medita. Mas ele chega, olha em que estado eu cheguei. Mais bruto e mais irracional que um animal. Eu não conseguia mais refletir em nada. Dizia coisas completamente irracionais. Eu vivia apenas de acordo com os meus sentidos. É nesse lugar que o diabo nos leva. Num lugar de justiça própria. Irmãos, a justiça própria é um lugar terrível. Você está vendo que Asaf até aqui ele tem um bom juízo sobre os ímpios? Todo invejoso, irmãos, é cheio de justiça própria. Porque todo invejoso, ele tem a seguinte conclusão. O fulano está recebendo, mas quem merecia receber isso era eu. Porque eu fiz tudo certo. Eu sou justo. Mas o fulano, ele erra nisso, ele erra naquilo outro, ele não merecia. Todo invejoso é aprisionado na justiça própria. Toda pessoa que vive na justiça própria, irmãos, ele não pode ser um testemunho do Senhor, sabe por quê? Porque o encargo dele não é testemunhar o Senhor, o encargo dele é julgar os outros. O encargo dele é dizer, eu mereço, você não. Irmãos, e quando nós estamos cheios de justiça própria, nós podemos orar pelas pessoas, mas até a nossa oração não é uma abertura para a vontade de Deus, é um pronunciamento dos nossos juízos. Não é um interesse de amor fraterno, de ágape, de que as pessoas se salvem. Não é apenas um estabelecimento do nosso juízo diante das pessoas. Irmãos, isso é muito triste. É nesse estado que esse homem estava. Mas então ele diz, todavia, estou de contínuo contigo. Sabe o que ele enxergou nessa vida na presença de Deus? Sabe o que é mais precioso para mim? Eu vivo na tua presença. Não é de momentos, é continuadamente. Estamos juntos? Tu me sustentaste pela minha mão direita. Lembra, irmãos, quanto a mim, assim, eu quase caí, sabe por que eu não caí? Porque o Senhor me sustentou. Não foi minha força, não foi a minha fidelidade, os meus pés escorregaram, mas o Senhor me sustentou. Amém? Porque mesmo na minha crise, o Senhor é quem me sustenta. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Sim, eu não estou livre para fazer o que eu quero. Eu não estou aqui para viver as minhas vontades. Eu estou aqui para ser guiado pelo teu conselho. E sabe para onde o teu conselho vai me levar? Eu serei recebido na glória.
A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Irmãos, essa é uma descrição de conversão absoluta. Ele está expondo aqui, eu quis muitas coisas. Eu olhei para os ímpios e eu quis o que eles tinham. Eu olhei para os ímpios e eu queria viver na aparência deles. Eu queria viver na força deles, no poder deles, no resultado deles. Mas sabe de uma coisa? Não há nada, não há ninguém que de fato seja bom, senão o Senhor. Eu não tenho ninguém além de ti. E nessa terra eu fui purificado para desejar somente a ti. Minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração para sempre. Irmãos, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós passamos por crises. O nosso coração, de vez em quando, vai desfalecer, mas o Senhor o fortalece, o Senhor o sustenta. Não esconda as suas crises de Deus. Por fim, ele termina, mas para mim, olha só, irmãos, no versículo 2, quanto a mim, olha como ele termina, mas para mim é bom aproximar-me de Deus. Deus, somente Ele é bom. E quando eu me aproximei dEle, eu participei dessa bondade. Eu experimentei dessa bondade. Pus a minha confiança no Senhor. Não pus mais na minha cerimônia. Não pus mais em purificar as minhas mãos. Eu pus nele. Não pus mais na minha própria justiça. Eu pus nele. Não pus mais no resultado dos ímpios. Eu pus nele. Somente nele. Para anunciar todas as tuas obras. Quando ele foi liberto da justiça própria. Irmãos, então, ele pôde se apresentar no meio dessa terra, não como um juiz, mas como um verdadeiro testemunho do Senhor nessa terra. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um na sua caminhada.